Somando 2 empates e 2 derrotas nas 4 primeiras rodadas da nova temporada da Série A, a Juventus de Massimiliano Allegri segue sem vencer na competição. Ou seja, uma campanha pra lá de decepcionante que mantém os bianconeros na zona da degola do campeonato italiano. Bom, o retorno de Massimiliano Allegri à Juventus após 2 temporadas parecia significar que o clube de Turim retomaria o caminho das vitórias, pelo menos para os homens fortes ali que comandam o futebol da Juve, como são os casos de Andrea Agnelli e Pavel Nedved, ex-jogador da equipe. E essa falsa ilusão foi criada muito por conta das más passagens de Maurício Sarri e Andrea Pirlo no comando técnico bianconero. Entretanto, esse início de temporada ruim da Juventus no Calcio vem provando que o Massimiliano Allegri não é nenhum salvador da pátria, muito pelo contrário. A Juventus adentra aí a 5ª rodada do campeonato sem somar nenhuma vitória até aqui e detalhe, ocupando a zona de rebaixamento do campeonato, né? No momento, a Juve é a 18ª colocada da competição, somando apenas 2 pontos em 4 jogos disputados, ou seja, a Juve conquistou apenas 2 dos 12 pontos disputados até aqui na competição. Uma pífia campanha de 16,6% de aproveitamento, o que demonstra aí que o time vem deixando bastante a desejar. E embora estejamos aí no início da temporada, a pressão sobre Massimiliano Allegri já é enorme pelos lados de Turim. Pois é, embora a temporada tenha mudado, o treinador da Juventus tenha mudado, os problemas que o time carrega dentro de campo continuam os mesmos. E quem seria capaz de imaginar que o setor defensivo da Juventus seria o maior problema da equipe, né? Hoje, se a gente analisar os jogos da Juve, a gente nota que a defesa é o setor mais vulnerável da equipe no momento, algo que o Massimiliano Allegri acabou herdando desde a época em que a equipe era comandada por Andrea Pirlo e também Maurício Sarri. Embora o Sarri tenha conquistado o campeonato italiano, 9º scudetto consecutivo da Juve, o time já apresentava ali problemas em relação ao seu setor defensivo. Todavia, é importante salientar que essa queda de rendimento da defesa da Juventus já era mesmo esperada, né? Afinal, nada no futebol é eterno. A defesa da Juve foi sofrendo um processo de envelhecimento aí nos últimos anos. Isso fica evidente quando a gente analisa cada um dos jogadores que formaram a fortíssima defesa da Juve ao longo do glorioso período que o time conquistou quase 10 campeonatos italianos seguidos. Então a gente pega como parâmetro aí os remanescentes da defesa bianconera, que são Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, que até hoje continuam na equipe, porém, para você ter uma ideia, o Chiellini tem 37 anos de idade, o Leonardo Bonucci já tem 34 anos, ou seja, ambos não conseguirão atuar com frequência em todos os jogos da atual temporada, até por conta da idade, né? Fisicamente eles não têm condições de aguentar o ritmo, então serão poupados em determinadas partidas, algo natural, enquanto o outro zagueiro que formava o trio defensivo da Juventus, Andrea Barzagli, já até pendurou as chuteiras. E por fim, o goleiro Gianluigi Buffon acabou deixando a Juve no final da temporada passada, transferiu-se ao Parma para ter mais condições de atuar com maior regularidade, né? Ele que já está em final de carreira, o Buffon já tem 43 anos de idade, então toda a defesa da Juventus acabou envelhecendo, o que é normal, e o processo de reformulação dessa defesa da Juventus acabou não sendo feito de forma adequada, de forma correta, né? A Juve demorou muito para pensar nisso e no final das contas temos ainda aí no elenco da Juve o Matthijs de Ligt, que é o jovem zagueiro holandês de 22 anos, que vem atuando com frequência na equipe, ficou no banco de reservas no último jogo aí contra o Milan, porém destacou-se no Ajax, é um dos líderes ali da seleção holandesa, então é uma promessa do futebol que já vem se tornando realidade.
enquanto Daniele Rugani, outro jogador que retornou de empréstimo do Cagliari, não passa a confiança necessária ali para assumir o posto de Leonardo Bonucci ou Giorgio Chiellini. Então a Juve demorou muito, a Juve só tem esses 4 zagueiros no elenco, muito pouco. A gente sabe muito bem que o esquema predileto de Massimiliano Allegri é com 3 zagueiros, porém ele vem atuando apenas com 2 zagueiros em seu esquema nesse início de temporada, para evitar aí que a Juve sofra com suspensões, contusões e acabe ficando sem zagueiros à sua disposição no decorrer dessa longa temporada que a equipe italiana terá pela frente. Contudo, não apenas eu, como a grande maioria dos torcedores bianconeiros, acreditam que o maior problema da Juventus nesse início de temporada tem sido o goleiro do time, né? O Szczęsny, goleiro polonês, vem cometendo falhas, aí já vem desde a temporada passada, né? Desde a partida da Champions League contra o Porto, quando a Juventus foi eliminada pela equipe portuguesa. Depois no clássico contra o Torino ele também acabou falhando. Já nesse início de temporada ele acabou comprometendo também já logo na primeira rodada da competição, quando a Juventus empatou contra o Udinese. Terminou o primeiro tempo vencendo por 2-0. O Szczęsny cometeu 2 falhas ali no segundo tempo que acabaram sendo cruciais para que a equipe de Udine chegasse ao empate. Posteriormente, na terceira rodada contra o Napoli, ele acabou falhando novamente. A Juve poderia pelo menos ter regressado de Nápoles com 1 pontinho na bagagem. E o questionamento que fica é o seguinte, né? Por que o Massimiliano Allegri já não escala o Mattia Perin para ocupar a vaga de Szczęsny e ganhar ritmo de jogo já para ocupar a função de goleiro principal da equipe? Ou por que a Juventus também deixou escapar a oportunidade de contratar Gianluigi Donnarumma? A Juve poderia ter investido pesado para contratar o goleiro do PSG, que ocuparia o gol da Juventus por muitos e muitos anos, né? Seria um investimento pensando a longo prazo, algo que acabou não acontecendo, e o resultado de tudo isso a gente vê em campo. Quer dizer, a Juve sofrendo gol em quase todas as partidas e Szczęsny falhando na maioria deles. Bom, mas apesar de todos esses problemas, vale ressaltar que estamos apenas no início da temporada, o que significa que Massimiliano Allegri terá um longo tempo pela frente para organizar a casa, para aparar as arestas ali na Juventus. E a gente pode pegar como parâmetro aí, como exemplo, que na temporada 2015-2016 a Juventus estava a 11 pontos atrás do líder do campeonato naquela oportunidade, que era o Napoli, e chegou em outubro, no finalzinho de outubro ali, com essa longa distância em relação ao líder, mais de 10 pontos. E mesmo assim, depois de uma vitória no clássico de Turim contra o Torino, a Juve deu uma arrancada incrível, conquistou 15 vitórias seguidas e acabou desbancando o Napoli no final do campeonato, sendo novamente campeã italiana. Portanto, os torcedores bianconeiros ainda mantêm viva a esperança de retomar o caminho das vitórias e, quem sabe, brigar pelo scudetto do Calcio, embora a Internazionale de Simone Inzaghi esteja jogando um futebol muito bom, ainda com o DNA de Antônio Conte no time. Então a missão de Massimiliano Allegri dessa vez será um pouquinho mais complicada. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!